Eu tenho um pouco mais de 15 anos de experiência e tem algumas pessoas que a gente cruza que elas têm uma energia um pouco diferente. E a nossa próxima é muito potencializada. A nossa próxima palestrante, eu não sei se ela percebeu que eu senti isso quando eu a conheci, mas ela é engenheira de computação. Hoje é o Dia dos Engenheiros, né? Assim como eu, imagino que muitas pessoas aqui. Engenheira de computação, formada no Rio Grande do Sul pela FURG, e computação também pela USP, pela Poli. Atuou mais de 10 anos no desenvolvimento de sistemas, gestão de projetos e portfólio em empresas tradicionais como Telefônica, Itaú, Unibanco. Nos últimos 2 anos, atua como Agile Coaching e governança Lean de portfólio na PagSeguros. Mariana Zapparoli, pode vir compartilhar com a gente essa sua energia. Bom, hoje a ideia aqui é falar um pouco de objetivos e metas, mas também vinculado com um tema que a gente trabalha no PagSeguro, que é agilidade. Como ela comentou, no PagSeguro, a minha área tem 2 funções principais. Uma é a governança de portfólio, muito pautada nos princípios Lean, e a segunda, que é um time de Agile Coaches, tem a Mariana Graff também está aqui me acompanhando, o pessoal da RH, para fazer uma disseminação de cultura ali na organização, que nos permita crescer de maneira sustentável. É um pouco disso que eu vou falar. Já antecipo que, entre as palavras meta e objetivos, eu prefiro muito mais objetivo e espero que, ao longo da minha apresentação, fique claro por que eu tenho essa predileção, essa preferência. Bom, então, o primeiro ponto, eu acho que é um desafio das organizações, e tem correlação com metas e objetivos, né? Por que a gente define objetivos? Porque as organizações querem crescer, e crescer de maneira sustentável. Então, tem uma frase muito boa do Gary Hamel, que é um cara estudioso de estratégia, que diz, né, que o desafio mais profundo que enfrentamos hoje nos negócios é construir organizações que sejam capazes de mudar tão rapidamente quanto a própria mudança. Poderia falar aqui de todas essas análises que hoje são feitas de mundo VUCA e etc. e tal, e um momento da sociedade onde a gente tem grandes empreendedores e startups que estão aí para fazer bons incômodos nas grandes indústrias, os trabalhadores do conhecimento. Né? Tem um vídeo muito bom no YouTube, quem não viu, falando All Work, All Play. Ele conta um pouquinho dessas diferenças de gerações, tentando ser menos pragmático nos labels, mas contando um pouco da vontade que as pessoas têm de tornar hoje, de ver satisfação e motivação naquilo que elas fazem ao longo da nossa trajetória. Menos aquele trabalho, que ao final de um período você vai tirar férias e aí você se sente feliz pelo dinheiro que você produziu fazendo o trabalho. Então, tem conceitos bastante interessantes aí que tem muita correlação com o universo da agilidade, né? E a agilidade, a gente acredita muito que a agilidade ela é uma jornada. Quando a gente fala de ágil, muitos de nós vão ficar pensando sobre as práticas, os métodos, vai ouvir aquele glossário, né? Backlog, sprint, Scrum, Kanban, parará. Então, ativam umas palavrinhas na cabeça, mas mais importante do que as práticas e os métodos, é importante a gente entender o tal do mindset, que é outra palavrinha que surge, né? Que é a mentalidade, que é a cultura formada pelas pessoas, e o que é que esses novos trabalhadores do conhecimento, como é que eles se correlacionam com esses ambientes ágeis. E isso é um trabalho, falar de agilidade nas organizações para que elas cresçam sustentavelmente, é um trabalho que não tem fim. Hoje a gente chama de agilidade, amanhã pode chamar de outra coisa, mas trabalhar as pessoas numa organização para que ela cresça de maneira sustentável é uma jornada, é uma coisa que não tem, a gente não enxerga onde ela acaba ali. Então, a agilidade está extremamente conectada a 2 frases aqui importantes. Uma é pessoas motivadas e capacitadas. Primeiro pilar da agilidade, pessoas. Segundo, 2 competências importantes que sejam alavancadas no dia a dia da organização. Entregas pequenas e incrementais, complementares com valor, e valor aqui quer dizer resolver algum problema de alguém. Isso é valor, é quando a gente olha para alguma coisa que a gente faz e entende que a gente está resolvendo algum problema de alguém. E em ciclos curtos. E aí vem a analogia que as pessoas fazem geralmente com velocidade. Ah, se eu sou ágil, eu sou mais rápido. Ok, espera-se que sim, mas tem uma trajetória para ser o mais rápido. Então, o que a gente está falando aqui é que a agilidade tem conexão com entregas constantes em ciclos curtos que resolve algum probleminha de alguém. E incansável melhoria contínua. É a vontade das pessoas de fazer cada vez melhor, de tentar encontrar meios e formas
de fazer com que a energia que elas gastam para resolver um problema seja uma energia muito bem direcionada e que amanhã a gente consiga resolver um problema melhor do que a gente resolve antes. Então, o que acontece com as empresas quando elas crescem, né? As startups, a gente ouve muito nos eventos de agilidade as pessoas narrando as dores do crescimento. Então, tem uma startup pequenininha, que as pessoas se conhecem, que todo mundo trabalha em 1 ou 2 andares, que sabe para onde aquele negócio quer ir, que tem relação de confiança naquele ambiente, que sabe que, olha, para eu resolver esse pagamento, eu falo com a Joana. Putz, quem cuida dessa parte do sistema? O Zezinho. Com quem que eu falo lá para falar de remuneração? A Maria. Sabe como aquele ambiente funciona. E quando uma empresa cresce, inevitavelmente a quantidade de partes integrantes nesse ambiente aumenta e a complexidade desse ambiente cresce. Vou dar um exemplo do PagSeguro para vocês. A gente mais que triplicou de tamanho em 2 anos. Desde o lançamento de Modalinha em 2015 até 2018, em 3 anos, já tem mais de quase 4 vezes o tamanho da empresa. Só de times de desenvolvimento são quase 90 espalhados nas áreas de negócio, porque a gente faz um trabalho bastante integrado. Então, como é que uma empresa dessa cresce de forma sustentável? Como é que não se perde no meio do caminho? Esse é o desafio. Como é que a gente cresce sem que aquilo ali aconteça? Aumentar as engrenagens, já não sei mais com quem que eu falo, já não entendo mais como as coisas funcionam e a velocidade cai. E o trabalho todo que a gente tenta fazer no PagSeguro é evitar que isso aconteça e crescer melhorando a nossa capacidade de resolver problemas. E isso tem correlação com velocidade. Mas o que a gente quer é resolver problemas dos nossos clientes que estão lá fora. Então, o que acontece com uma organização? Ela vira isso aqui, né? As pessoas perdem a visão ali de onde está indo o rio, para onde essa organização vai. No caso do PagSeguro, a gente era um sistema de pagamento web. Agora a gente tem terminal físico, agora tem 5, 6 terminais, agora tem 9, 10, agora tem um cartão para a gente. Para onde vai essa empresa? Eu que estou ali trabalhando, cara, onde é que a gente está indo? E cada pedacinho dessa trajetória do rio, ela passa a ter pedras, porque você não sabe mais com quem que você fala, como é que resolve, qual que é o processo de não sei o quê, como é que eu levanto uma bola e aviso alguma coisa para alguém. As pessoas vão perdendo a referência dentro da organização. E a organização vai perdendo a sua fluidez, a sua cadência, a sua capacidade de agregar valor naquele ecossistema onde ela está inserida. Então, o que a gente quer é que essa seja a nossa organização. Então, quando a gente fala de metas e objetivos, o que a gente quer, ou, no caso, objetivos, o que a gente quer é que as pessoas enxerguem qual é o objetivo desse rio, para onde ele está indo, tenha clareza desse ambiente, enxerguem quais são os desafios que esse ambiente traz, mas estejam todas, lá já somos quase 1000 pessoas, olhando no mesmo norte e colocando a nossa energia, ou cada hora do nosso dia, em prol de um objetivo comum dessa organização. Então, muito bem, qual que é o desafio aqui que fica no ar, né? A gente tem um exemplo de uma pirâmide organizacional e lembro que a primeira coisa que ela traz lá em cima é missão, visão e valores de uma empresa. Se a gente trabalha numa empresa que não tem clara qual é a missão dela e quais são os valores dessa organização, ou seja, quais são os comportamentos que essa organização valoriza, começa a ficar difícil aquele rio ficar claro daquele jeito. Começa a ficar complicado a gente conseguir entender, legal, qual é a minha contribuição para essa organização. E é isso que está ali no build, né? A gente está ali trabalhando e deveria conseguir olhar para essa empresa e falar, beleza, se essa empresa tem objetivos, se ela tem as suas metas, quem é que vai fazer acontecer? Eu já fiz spoiler aqui. Quem faz acontecer a meta? O objetivo da empresa? Quem? As pessoas, quem está ali trabalhando. É a pessoa do operacional, é o pessoal do tático, que nome que se queira dar ali nos labels da pirâmide, mas quem está ali no dia a dia. É quem está lá que vai construir ações, que vão ter iniciativas que vão conseguir, de fato, impactar e atingir os objetivos de uma organização. Então, o desafio aqui é fazer este meio do campo. A gente no PagSeguro optou por usar o método de OKR. O que o OKR quer? O que a gente quer com o OKR? Beleza, a gente tem um board ali, executivos, que entendem quais são os objetivos dessa empresa. A gente tem uma crescente enorme de pessoas nessa organização que estão contribuindo para o crescimento dela. Como é que a gente alinha essas visões para que todo mundo tenha uma visão clara de como é que está contribuindo para aquele objetivo organizacional? Então, o OKR, como método, ele traz algumas prerrogativas, né? Uma delas, como também já foi citado aqui,
é a influência ali do bottom-up. Então, apesar da gente ter alguns objetivos estratégicos definidos, ele é a soma, ele é um complemento dos objetivos que também vêm da base para que os objetivos organizacionais sejam atingidos. É uma soma dessas partes. E aí, no meio, aparece a figurinha da... Quem que está ali no meio? As pessoas e... Ali a gente quer representar um pouquinho da liderança. Então, é responsabilidade da liderança fazer esta construção colaborativa dentro da organização. Ali, no PagSeguro, a gente tem optado até o momento, e espero profundamente que siga assim, em não fazer associação alguma de objetivos com remuneração. Hoje, o método, a maneira como as pessoas são remuneradas lá na sua remuneração de resultados é ou todo mundo ganha ou ninguém ganha. Atingimos os objetivos e, mensalmente, a gente acompanha isso com os diretores numa reunião aberta, onde eles apresentam os indicadores organizacionais. E aí, claro, você tem variação por cargo, mas ou todo mundo ganha ou ninguém ganha. O que a gente ganha com esse modelo? Quem arrisca aí? Ou colaboração, né? Ou está todo mundo nesse barco, ou esse barco não vai para frente. Então, como todas as ações e as escolhas organizacionais, tudo na vida, na verdade, né? Tem prós e contras. O bom disso é que as pessoas todas estão remando para o mesmo lado, ou olhando ali os mesmos objetivos para serem atingidos. Eu já vivi mais de 10 anos aí em indústria tradicional e com modelos distintos de avaliação de desempenho, de metas individuais, de curva forçada, e sempre me estranha muito, e aí eu estou falando de uma crença minha, não estou falando como a empresa onde eu trabalho, estou falando eu, Mariana, mas me estranha muito, sempre me estranhou muito nesses meus aprendizados organizacionais, o esforço que se gasta para você tentar não deixar a meritocracia ser abalada para a opinião de um. Então, você faz lá um comitê, põe 30 gestores numa sala, 2 meses discutindo, para tentar encaixar de uma maneira colegiada a avaliação de desempenho das pessoas numa curva forçada. E o que você vê ali é uma energia danada gasta para resolver um outro problema que não é aquele que essa discussão reúne, que é liderança. Então, você põe 30 gestores para tentar não deixar um gestor que não está trabalhando alicerçado nos valores da organização. Então, você põe mais 30 para tentar resolver o problema desse um. Só que esses 30 também estão jogando com a regra do jogo. Tem um slide mais à frente que eu vou falar, tem uma frase profunda, que é: diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. Então, esse gestor também tem uma meta individual. Então, esse gestor também está sendo avaliado numa curva forçada. E aí você põe esse povo todo lá e fala: não, isso é meritocracia. Vamos tentar achar um consenso da visão de desempenho do colaborador. Eu não acredito nisso. O que eu acho que a gente tem que tentar exercitar, e não tem receita de bolo para isso, e não tem um jeito para dizer, lá no PagSeguro a gente faz bem. Não. Queria que vocês refletissem, quando a gente fala de avaliação de desempenho, se uma organização colaborativa que tem objetivos comuns, que sejam claros e visíveis, e que as pessoas remem para o mesmo lado, se a gente deveria reconhecer ou a gente deveria ter incentivos para reconhecer o atingimento de objetivos de grupos. Esse é um ponto. Segundo ponto, mas o aumento é meu, não é do coleguinha, né? Como é que a gente separa na hora de definir uma ação? Será que a opinião para definir esta ação tem que ser só do tal do líder? Temos inúmeros exemplos nas organizações de reconhecimentos em grupo, de usos tão simples como um quadro, onde as pessoas comem lá o seu cu do UOL, a gente tem no Pag também, vai lá e deixa o seu elogio para o coleguinha, cria uma moeda virtual, vai lá e distribui a moeda virtual, faz um gamification onde as pessoas conseguem se reconhecer de maneira orgânica. E aí, no meu ponto de vista, pessoa física falando, eu acho que a gente começa a chegar na percepção de meritocracia. Porque meritocracia é uma palavra bonita, mas você tem que ter percepção, você tem que se afinizar com aquele negócio, para chegar a uma conclusão de que temos ou não temos. Então, é um trabalho ali para que as pessoas entendam que no ambiente onde elas atuam, existe uma visão consolidada, ou elas estão confortáveis com aqueles critérios de meritocracia. Agora, avaliação de desempenho dado por um gestor ou colegiados para tentar tirar desvios de liderança, para mim, dão mais trabalho do que solução. Então,
convido vocês a pensar se a avaliação de desempenho ela precisa ser sempre nos moldes como a gente vem observando no mercado, ou se tem outras formas de fazer. E se a gente, muitas vezes, não tenta, nos mecanismos das empresas, das organizações, arrumar formas de remendar um problema enraizado, que é o papel da liderança. Quem é esse líder que está ali? Qual é o comportamento desse líder? E, prezado ambiente organizacional, como é que você mede essas pessoas para que elas se comportem desta ou daquela determinada forma? A gente fala muito de cultura, né? E a gente fala de cultura como se a cultura fosse um negócio que você chamasse ela ali. Cultura, chega aí. Porra, nessa empresa precisa desenvolver a cultura de colaboração. A gente não tem cultura de colaboração. Aí, cultura, a gente precisa ser mais ágil. Tá? É assim que funciona. Cara, quem faz a tal da cultura? As pessoas. Então, lide com as pessoas. E a cultura é resultado disso. E, na minha crença, o resultado de uma empresa é consequência de uma cultura. Se eu fosse dizer para vocês hoje o que melhor funciona no PagSeguro, na minha opinião, pessoa física falando, colaboradora dessa empresa, seria as pessoas são engajadas e colaborativas. Para mim, essa é a fortaleza dessa organização. E a gente faz um trabalho danado para quem vem de mercado já, obviamente, calibrado de outras culturas, não entrem ali naquele modo de insegurança, de excesso de formalização e de falar, opa, eu tenho que fazer aqui, porque senão vai sobrar para mim. A gente tenta desmontar esses medos e esses receios que as pessoas trazem pelas vivências que tiveram. Isso aconteceu comigo. Vivi 9 anos numa indústria tradicional financeira, cheguei lá cheio de pé atrás, né? Porra, que ambiente que é esse? E você tem todo um trabalho para você entender que aquele é um ambiente de colaboração, que as pessoas têm o seu grau de liberdade. Agora, qual que é o nosso desafio, então? Ser um ambiente mais livre, ser um ambiente mais colaborativo, como é que eu garanto que não está cada um olhando para um lado e cada um resolvendo um problema que dá na cabeça? Por isso que a gente tenta encontrar um caminho para fazer esse alinhamento. E a gestão tem um papel fundamental para garantir a boa comunicação e a continuidade da contribuição das pessoas durante esse processo. Lá no PAG, a gente também tem algumas maneiras que a gente vem exercitando de acompanhar os OKRs. Uma delas é com uma atualização de um material que a gente tem sobre como estão os KRs, né, as métricas dos objetivos definidos. E, juntando um pouco da missão da minha área, a gente usa o portfólio, que a gente faz isso no PagSeguro usando um Kanban. Então, a gente olha recorrentemente, toda semana, a gente tem um elemento semanal, para a gente olhar o portfólio e ver como estão as iniciativas que se predispõem a contribuir para aqueles objetivos. Então, a gente trabalha com Kanban no portfólio do PagSeguro há quase 3 anos, até para também aculturar melhor a diretoria, a entender os conceitos do Kanban, as etapas de um processo, a importância de você não paralelizar demais, o tal do controle do IP, as métricas por frente de negócio. Então, é um trabalho que a gente vem amadurecendo nos últimos anos. E a gente optou agora com esse exercício de OKR ficando mais amadurecido e indo no alinhamento global da organização, filtrar os fóruns de portfólio por OKR. Então, a gente para direcionar a nossa mente para falar, objetivo tal. Como é que estão as iniciativas do objetivo tal? Como é que a gente está caminhando para conseguir atingir aqueles objetivos que estão ali, ou seja, quais são as iniciativas que vão impactar as métricas, os indicadores que a gente entende que nos levarão a atingir aquele objetivo. Tudo bem? Beleza, então, só para dar uma geral, não vou entrar muito no detalhe, né, mas só para relembrar que no OKR, o objetivo é uma questão qualitativa, é o que eu espero atingir, e ele precisa ser motivador e memorável, motivador. Então, o objetivo não pode ser um negócio... a gente espera reduzir o churn do cliente. Assim, tá, beleza. Mas como é que isso motiva você levantar da sua cama de manhã e fazer alguma coisa? Beleza, se o cliente sai, algum problema ele tem. Você pode fazer outros desdobramentos dessa frase até chegar em alguma coisa que pegue a sua emoção para falar, eu vou levantar da cama para fazer menos clientes sair dessa empresa. Porque a gente vai ter um serviço melhor, ou um produto melhor, ou resolver melhor o problema do cliente. Mas ele tem que ser memorável e inspirador. Já os KRs, que são os resultados-chave, ou seja, as métricas que vão ser acompanhadas para ver se a gente está indo, de fato, no caminho para atingir o objetivo, eles são quantitativos, são numéricos, tem que ter um número base e, preferencialmente, um valor-alvo, né? Assim, onde eu quero chegar com aquele negócio naquele intervalo de tempo, com aquele indicador. Baseados em valor e não lista de tarefas, como já tinha sido falado aqui, né? Então, implantar tal projeto não é um objetivo e não é um KR. Assim, a não ser que você pegue implantar o projeto e transforme o porquê dele para um objetivo legal, inspirador e memorável.
Mas implantar um projeto não é um QA, não é um indicador. O indicador é, beleza, eu vou implantar um projeto para quê? Para resolver que problema? Ah, eu quero aumentar o TPV, o dinheiro que entra na empresa. Então, vamos olhar o dinheiro, que é o resultado, é o que eu quero atingir ao implantar aquele projeto. E esses indicadores são aqueles que a gente espera que eles sejam impactados durante aquele intervalo de tempo. A gente vem exercitando OKRs trimestrais, que é também uma recomendação aí de boas práticas, né? É um tempo suficiente para conseguir definir, acompanhar e atingir e conseguir colher os resultados que se espera, mas não tem regra para isso, é a maneira como a gente vem experimentando. Que essa também é uma característica muito boa no PagSeguro, a gente tenta tratar as coisas lá no geral com o tom da experimentação. E isso traz uma leveza para o ambiente muito, muito importante. É você tirar do seu ombro a responsabilidade de acertar de primeira, é falar, galera, nós vamos tentar assim. E a gente faz isso com o diretor, a gente faz isso com o head lá. Vamos tentar assim. Vamos fazer um feedback na sequência, 2, 3 tentativas, uma retrospectiva, que nome que você queira dar. Vamos ver se está indo bem ou se não está indo bem. Então, experimenta. Sai da responsabilidade de sair com um negócio pré-formatado e achar que aquilo vai funcionar e dizer, agora faremos dessa maneira. Experimenta. Tenha clareza de qual problema aquilo quer resolver. E vê se está resolvendo. Se tiver, ótimo. Se não tiver, troca. O Fórum de Portfólio a gente vem exercitando há 3 anos. Ele já teve diversas caras. A gente nunca saiu do Kanban. Mas ele já teve diversas maneiras de olhar esse Kanban. E as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando. Então, só exemplos aqui. Criar um novo treinamento. O que é isso? É objetivo? Sim ou não? E entregar um projeto XPTO. E começar a medir XYZ, que ele já fez spoiler. E desenvolver um novo produto? Não. Por que não? Porque não é memorável, não é inspirador. Quero desenvolver um novo produto. Para quê? Quero fazer inclusão social na indústria financeira. Quero atingir um público que não tem acesso a um terminal de pagamento e trazê-lo para um ecossistema onde ele possa empreender. Isso é mais inspirador? Esse é o objetivo, um dos PagSeguro, uma da missão do PagSeguro. Deixa ele mais abrangente. É inspirador, não é? Você levanta e fala, caramba, estou trabalhando para que a pessoa que nunca teve acesso ao mercado financeiro, que é excluída pelos bancos, que não tem oportunidade, que ela tenha ali algum terminalzinho, algum equipamento que ela consiga alavancar o negócio dela. Pô, é inspirador. Isso é um objetivo. Para chegar lá, a gente tem que desenvolver produtos. Mas o que eu digo para as pessoas é este nosso objetivo. E assim, a gente vai definir quais são os QRs para chegar até lá. Agora, aumento da avaliação do app X no Android de 4.3 para 4.5. Isso é um QR? É um resultado-chave adequado na visão de vocês? Dá para acompanhar se está dentro, se está fora? Está claro o que a gente está querendo medir aqui? Sim? Acho que sim, né? Aumento de disponibilidade da solução Y de 92.9 para 99.9. Então, eu sei qual é a métrica que eu vou olhar, eu sei de onde eu estou partindo e eu sei o que eu quero atingir. Aí dá para olhar e ver se a gente está indo ou não estamos indo para aquele caminho. Diminuição de 3.8 para 2.4 do churn de clientes nos QRs. Não como objetivo, mas a partir de um objetivo como métrica daquele objetivo. Aí, beleza, estamos falando de resultados chaves ou key results que sejam adequados para serem monitorados. Outro ponto importante, e vocabulário, minha gente, vocabulário tem um poder neste universo, que a gente fala é extremamente poderoso. Então, não é mimimi a gente se atentar ao vocabulário, é poderoso. O que a gente fala tem muita correlação com como a gente pensa. Vou dar um exemplo. Faça um trabalho danado, pego no pé de muita gente lá no Pag para parar de chamar os outros de cliente interno. Cliente interno, não. Por que não? O que é o cliente, né? O cliente não é aquele que tem sempre razão, que a gente quer servir, que a gente trabalha para ele. Eu trabalho para o cliente que eu espero que compre o terminal do PagSeguro e seja incluído no mercado financeiro. Eu não trabalho para a área de produtos. Sorry, se o meu time tem skill de governança de portfólio e de Agile Coaching, nós vamos somar os nossos skills com uma área de produtos, com uma área de MAS, com uma área de CRM, com uma área de marketing, para que juntos a gente aí sim sirva o nosso cliente que está lá fora, que comprou o nosso produto, que apostou que a gente seria parceiro na construção do negócio dele. Este eu sirvo. Os demais não têm razão numa discussão como premissa em relação a mim. Escutei muito no banco, eu pago o seu salário, eu sou seu cliente interno, porque você conhece de tesouraria e eu conheço de tecnologia? Hã? Não.
Não, está errado. Como é que você quer que eu dê o meu melhor para a gente resolver problemas juntos com esse tipo de discussão? Não vai, você tem mais vontade de te ferrar do que te ajudar. Dá mais vontade de apertar logoff no sistema do que fazer a implantação da feature para o seu negócio fluir melhor? Porque eu sou seu escravo da tecnologia? Ah! Então, são coisas que trazem muito da nossa cultura. Muito. Então, uma das coisas que a gente agora está começando a culturar as pessoas ali é OKR não cascateia. Não cascateia. Alguém arrisca dizer por quê? O que é uma cascata? Fala aí, o que vocês estão vendo ali naquele GIF bonitão lá? Água caindo. Quantas direções? Uma. Qual é o comportamento dessa cascata aí? Ela é colaborativa? Ela ouve de baixo para cima? E as pedrinhas que estão lá embaixo dela? Estão felizes? Tomando água na cabeça ali? Então, olha lá. A cascata é um fluxo de cima para baixo, né? De mão única. Ela é reversível. Ela não tem ciclo de renovação. Ela vai numa mão só. E ela ainda cai sobre as rochas, né? As rochinhas que estão ali sofrem com água na cabeça o tempo inteiro. Então, isso é tudo que uma empresa ágil e inovadora não quer ser. E pensando em inovadora aqui, um outro ponto importante. Quando a gente fala de objetivos, tem que ter muito cuidado, que também já foi comentado aqui, para não secar a fonte da criação e da inovação. Não virar um monte de gente com os olhinhos tapados para lá. O como você chega nos objetivos precisa ser descomprimido. As pessoas precisam ter respiro para conseguir pensar nas melhores formas de atingir aquele objetivo. Então, tem que ter respiro para experimentação. Tem que ter respiro para aprendizado. Como é que a gente aprende? A gente aprende errando ou fazendo certo de primeira? Onde a gente aprende? Errando. Então, você quer aprender? Você vai ter que errar, vai errar, não tem jeito. Então, usar o método OKR para falar de objetivos não quer dizer sufocar uma organização e torná-los todas tapados nos lados e falar, é para lá? Não, mas eu queria... Não, é para cá. Já segui o roadmap? É para cá. Não é este o ambiente que torna uma empresa inovadora e solucionadora de problemas dos seus clientes. Tá? Uma coisa não elimina a outra. Não caiam nessa. Ah, mas agora a gente está usando OKR. Não dá, né, para fazer aquele testezinho mais lá. Não. Alguém está enrolando nessa história aí. Então, OKRs, eles nunca cascateiam. Eles se alinham. É um trabalho de alinhamento organizacional. É um trabalho de visibilidade. É um trabalho onde as pessoas... O objetivo dele é que as pessoas consigam entender o que elas fazem no dia a dia delas, como aquilo que elas fazem contribui para um objetivo organizacional e estratégico. Ou seja, exatamente em qual indicador ela impacta, contribui para o objetivo da área dela, dependendo dos desdobramentos ali, contribui para um objetivo intermediário, que contribui para o objetivo estratégico. Então, é um trabalho de alinhamento organizacional, para que todo mundo coloque seus esforços no objetivo comum. Então, quando a gente vai criar o que a gente chama de OKRs táticos, ou seja, fazer o alinhamento ou desdobramento, não o cascateamento dessas OKRs, duas perguntas precisam ser respondidas. A primeira é, como eu e o meu time, como a gente contribui para aqueles OKRs estratégicos que estão ali? E o segundo é, quais são os indicadores ou quais são os resultados chaves que a gente vai impactar com o nosso trabalho? Ou seja, aquilo que eu faço impacta qual é o indicador que contribui, que está como medição ali de qual é o objetivo. E aí a ideia é que isso seja mais transparente para que as pessoas consigam se localizar na contribuição que elas fazem para uma organização. Um quadro comparativo bem rapidinho, ficou ruim a projeção, mas só para vocês terem uma ideia das diferenças de OKRs com modelos tradicionais. Nas metas tradicionais, o processo de avaliação, a liderança no processo de avaliação, ou seja, de avaliação de metas, né, geralmente é feito ou por área de planejamento ou pelo RH em algumas organizações. E com o OKR, todas as áreas participam do planejamento de objetivos de uma organização. É colaborativo, top-down e bottom-up. A criação das metas, na tradicional, só top-down, com OKR, em ambos os sentidos. O acompanhamento das metas, geralmente organizações tradicionais fazem lá pontos focais, alguma área de apoio que faz isso, não necessariamente é quem de fato está atuando naquele indicador. Já nos OKRs, o processo precisa ser integrado à rotina de trabalho. Tem que ter cadência. A gente atualiza os nossos toda semana lá na área. E quinzenalmente a gente atualiza os do PagSeguro. Tem que ter cadência, tem que estar dentro da rotina, também já foi falado aqui. Feedback daquela meta, daquele objetivo, no tradicional, no final do processo.
no OKR durante. Por isso tem que estar na rotina, por isso tem que ter cadência. Mesmo, daqui a 3 meses eu vou ver se eu estou fora? Não. Qual é a sua rotina de acompanhamento dos indicadores para você ver se está dentro ou se está fora? Ou mais, se o seu indicador está bom. A gente fez um exercício, né, no final do ano passado, e na minha área a gente percebeu que os nossos indicadores tinham 2 que o indicador estava ruim, a gente nunca ia chegar lá. E com as medições semanais a gente olhou e falou, cara, esses indicadores estão ruins. E a gente vai recalibrar os indicadores para o próximo trimestre, nenhum problema. A gente só percebeu que a gente estava olhando a coisa errada porque a gente exercitou, porque a gente praticou, porque a gente mediu. Aí a gente olhou e falou, não está bom, vamos ter que melhorar. Objetivos da avaliação, metas tradicionais, focado em bônus, dinheiro, remuneração. O OKR é focado em alta performance organizacional, em alinhamento. E aí eu, particularmente, acredito muito na tal da motivação intrínseca versus extrínseca. Quem quiser ver o experimento da vela, fala muito sobre isso. É o Dan... Qual é o nome do cara que fez o experimento da vela? Putz, não vou me lembrar agora. Mas Daniel Pink, exato, obrigada. Daniel Pink faz o experimento da vela para mostrar sobre motivação. Quando você tem uma motivação externa, a tal da cenourinha no linguajar tradicional, ou quando você tem uma motivação interna, e o que te leva a ter uma performance melhor. O OKR está voltado à performance. Esse é o princípio desse trabalho. E não em bônus, como objetivo. Periodicidades mais tradicionais, ciclos anuais ou trimestrais. O já OKR, você pode fazer isso em intervalos menores, né? A gente está acompanhando, revisitando os estratégicos trimestralmente, mas fazendo um acompanhamento quinzenal e dentro da nossa área a gente semanalmente atualiza os nossos OKRs. E transparência, né? Nas metas tradicionais isso fica restrito ao colaborador e ao gestor. Os OKRs têm como premissa que as metas sejam transparentes, os objetivos sejam abertos à organização. Ou seja, eu sei o que a área do coleguinha está se comprometendo a fazer para contribuir com os objetivos estratégicos. Isso não deveria ser um problema. Tudo isso, minha gente, por quê? Porque o que a gente quer ao alinhar objetivos é evitar desperdício de tempo. Qual é o ativo mais valoroso de uma organização? O tempo das pessoas. O que a gente hoje se mata na nossa rotina, pessoal e profissional, para equilibrar? Tempo. Não tem tempo para o filho, não tem tempo para dormir, não tem tempo para concluir o trabalho, não tem tempo para fazer o negócio que o chefe... Não tem tempo. Né? Então, todo esse exercício de agilidade, de eficiência, de eficácia, que é resolver o problema certo, de alinhamento de objetivos, é para tentar não desperdiçar tempo, não jogar tempo fora. Porque tempo também é dinheiro. Se para uma empresa as pessoas fazem coisas que não agregam valor àquela organização, o que está indo pelo ralo é dinheiro. Porque você está deixando de contribuir com a solução de problemas reais de clientes que estão lá contratando aquele produto ou aquele serviço. Então, você está tornando essa organização menos eficiente e menos eficaz. Consequentemente, menos valorosa. Vale menos dinheiro. Está aí o IPO do PagSeguro, que surpreendeu até a gente. Foi o 4º maior IPO da história da Bolsa da NYSE. Uma empresa que vale hoje mais de 11 bi de dólar. E que estava com os papéis fechados ontem a $35 cada um. É surreal. A gente que está ali no dia a dia, e isso foi curioso que a gente fez um evento com o Isnet recentemente, e o consultor falou, depois que ele ouviu toda a discussão estratégica, ele falou assim, olha, o que mais me chama a atenção aqui estou encantado com a falta de arrogância. Parece que vocês nem sabem quanto essa empresa vale no mercado. E é isso. Porque se a gente passar a ser arrogante, ou começar a colocar ali, quebrar esses moldes de engajamento e cooperação, caiu essa casa. É questão de tempo. Só uma recomendação rápida, como uma das maneiras de trabalhar a liderança, a gente usa muito a bibliografia do Jürgen Apelo, do Management 3.0, que tem práticas, esses desenhos são práticas que eles traz para fazer uma gestão mais inclusiva, mais colaborativa, uma liderança mais servidora, menos chefia, menos arrogância, menos a pressão do gestor de ter que responder tudo. Quando você trabalha no modelo colaborativo com as equipes, é muito libertador para a liderança, inclusive, para se sentir, não é só a liderança que tem que dar a resposta, é aquele time que tem que resolver problemas. E o líder está ali por algum motivo, ou mais experiente, ou tem uma interlocução melhor, ou tem um skill mais apurado, mas ele é o elemento de catalisação daquele grupo. Só isso. Ele não é o deus grego da resposta, ele não é aquele que tem um olhar maravilhoso e perfeito para dizer quem é melhor do que ninguém. Ele é um líder. E 3 fases para a gente refletir, para encerrar aqui. Esses são adesivos da Knowledge 21, é uma consultoria que trabalhou com a gente bastante também, a gente espera fazer mais treinamentos com eles esse ano.
Mas a gente fala assim, primeiro, numa cultura organizacional, e o Kanban como método ajuda muito a gente a ter disciplina com isso. Para de começar e começa a terminar. Para de encher de fazendo a tua coluninha lá e se preocupa em concluir as coisas antes de ficar pegando novas coisas para fazer. Esse comportamento é o que engargala uma organização. É aquele comportamento que o nosso dia acaba, o seu Outlook tem 45 e-mails não enviados. Uns escritos até o fim, outros pela metade, mas você não deu send de nenhum deles. Porque a gente se desorganizou. Porque encheu de interrupção, o telefone tocou, chegou o horário da reunião e voltou, e no fim você não terminou nada do que você tinha para fazer naquele dia. E está com o seu WIP, o seu Work in Progress, o seu fazendo tomado de coisas. Que você não tem consciência disso se você não enxerga. E a outra coisa que é uma crença minha, de novo, Mari falando, é gestão visual. Eu acho gestão visual maravilhosa. É o post-it, é o quadro no celular, whatever. E enxergar o trabalho faz muita diferença para gerar disciplina na nossa rotina. Então, quem não conhece o Kanbanzinho, super recomendo. Ah, uma coisa idiota, 3 colunas com post-it. Vê o que essa coisa idiota pode te ajudar a resolver na sua vida. Segundo, saber falhar rápido e aprender rápido. Então, tirar a cultura do medo, aprender a fazer ciclos curtos de experimentação, estar aberto ao erro para que o aprendizado possa acontecer. E o mais importante, quando a gente fala de metas e objetivos, métricas moldam comportamentos. Então, se você pretende colocar na sua organização, ou está numa organização onde a maneira como você é medido, sua gestão de desempenho ou seu cálculo de bônus, se você tem essa relação associada ali, reflita que comportamentos essa regra do jogo te faz ter. Exemplo simples para vocês pensarem. Você liga no Service Desk da sua empresa e abre um chamado. Ah, sei lá, o acesso à rede não está funcionando. Aí, no dia seguinte, o que acontece com o seu chamado? Fechado. Aí fala, pá, como está fechado? Eu continuo sem acesso à rede. Aí você liga lá para o ciclaninho que fechou a sua chamada. Ô, fulano, o que aconteceu com a minha chamada? Você não sabe o que é? É que rede não é com a minha área. Rede é com a área do lado. Eu passei o chamado para eles, isso porque não sou eu que consigo resolver. Falei, beleza, mas o meu chamado deveria estar aberto. Por que você fechou? Não, porque eu sou medido por SLA. E se um chamado ficar aberto comigo mais do que 24 horas, eu vou ser penalizado na minha avaliação de desempenho ou na minha remuneração no final do mês. Que comportamento você está induzindo essa pessoa a fazer? Fechar o seu chamado. É a empresa dizendo para ele, fecha o chamado. Porque se você não fizer o fechamento do chamado em 24 horas, independentemente de quem tem que resolver o problema, você será penalizado. Tadã! Isso é um exemplo de métricas moldam comportamentos. E a gente, como colaborador, não adianta xingar o fulaninho do Service Desk. Não adianta. Porque se a gente for refletir, e a gente está numa organização com esse tipo de regra do jogo, a gente faz alguma coisa muito semelhante a isso com alguém. A gente fecha alguma porta, ou a gente encerra alguma discussão com alguém, porque a gente está sendo medido dessa forma. Faça a reflexão. E era isso. Então,